faxineira inspiradora defende menina cadeirante e revela surpreendente segredo familiar. Dona Lia, uma faxineira de 45 anos, acorda todos os dias antes do sol nascer, pressionada pela rotina implacável da cidade grande. A luz fraca da manhã entra pela janela e dança no rosto cansado, mas determinado, da mulher que, apesar das dificuldades financeiras, se ergue como a verdadeira matriarca da sua família. Ela cuida com amor dos 2 filhos e da mãe idosa, sempre com um sorriso no rosto, mesmo que o coração muitas vezes aperte de preocupação. Um dia, vou sair dessa vida, sonha, enquanto vão aos poucos os minutos arrastar para o escritório de advocacia onde trabalha. No escritório, Dona Lia já está habituada a limpar o que os advogados vão esquecendo, mas nem sempre consegue evitar o olhar enviesado dos mais privilegiados que transitam com arrogância e desdém. O contraste entre a vida deles e a sua, em que cada centavo faz falta, ecoa em sua mente. Um dia, vou ter a chance de ser mais do que uma faxineira, promete a si mesma. Numa manhã qualquer, ao passar em frente à escola que sua amiga Maria frequenta com a filha, a cena que ela testemunha a faz parar no lugar. Ana, uma linda menina de cabelos cacheados e um sorriso tímido, senta-se sozinha, rejeitada pelos colegas. A hostilidade das crianças é um soco no peito de Dona Lia. Ninguém merece ser tratado assim. Ela é especial, repete em pensamento, decidida a intervir. Com o coração acelerado, aproxima-se de Ana e a envolve em um abraço apertado, tirando-a daquela solidão complicada. Entretanto, sua jornada de defesa é repleta de desafios. A resistência de sua própria família aumenta quando Felipe, seu filho de 16 anos, olha para ela com desdém. Você só é faxineira, como acha que vai mudar o mundo? Ele brada com revolta e um eco de desapontamento. Isso corta Dona Lia como uma faca. O embate entre eles é um reflexo da batalha que muitas famílias brasileiras enfrentam, entre sonhos e a dura realidade. Mais uma descoberta inesperada muda tudo. No mercado próximo, uma antiga amiga revela que sua avó sofreu discriminação em sua juventude e teve que abandonar seu desejo de ensinar. A vergonha que sua avó carregou por tanto tempo transforma-se em força e galvaniza Dona Lia. Agora, sua luta não é apenas por Ana, é por todas as mulheres da sua linhagem e pela dignidade que lhes foi negada. A cada passo, Dona Lia se vê mais íntima de Ana e, por fim, decide organizar um grupo de apoio no seu bairro, unindo mães e filhos em torno da luta pela aceitação e inclusão. O brilho nos olhos de Ana quando escuta que terá uma aliada inabalável toca o coração de Dona Lia e parece acender um estalo de esperança. Mas como fazer Felipe enxergar que ela poderia sim mudar o mundo? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A história de Dona Lia e Ana entrelaça-se cada vez mais, refletindo as lutas e vitórias de uma vida que, sem dúvida, merece ser contada. Mas as tensões com Felipe permanecem, e a pergunta que ecoa na mente de Dona Lia é: será que conseguirá tocar o coração do filho e ensiná-lo o valor de lutar por algo maior? A batalha pela aceitação e pela mudança está apenas começando, e Dona Lia sente que seu próprio poder está prestes a ser revelado. O grupo de apoio começou a tomar forma naquela pequena sala da igreja. As cadeiras estavam dispostas em círculo, e Dona Lia, com um nervosismo palpável, preparava-se para dar o primeiro passo. Lembrou-se dos olhares julgadores que já havia enfrentado e, mesmo assim, a determinação queimava em seu peito. Ao seu lado, Ana a observava com admiração, e isso a fez sentir-se mais forte. Mães, algumas acompanhando seus filhos, começaram a chegar. As conversas animadas tomaram conta do ambiente, mas Dona Lia sentiu que a insegurança ainda travava. Como poderia animar aquelas mulheres? Como poderia tirar àquela sala o peso da discriminação e do preconceito? Dona Lia respirou fundo e, abrindo um sorriso, começou a falar. Sua voz, tímida no início, aos poucos foi tomando força. Ela compartilhou a história de Ana,
como todas as crianças, independente de suas dificuldades, merecem amor e respeito. As mães escutavam em silêncio, muitas com lágrimas nos olhos. Vocês acham que as palavras de carinho são só para quem caminha? Perguntou a faxineira. Olhem para Ana. O sorriso dela cura. E nós precisamos ensinar nossos filhos que ser diferente é ser especial. As reações começaram a vir. Alguém se levantou e compartilhou a história de sua filha que também passará por bullying na escola. Outra, com lágrimas escorrendo pelo rosto, contou da luta diária que enfrentava para conseguir um espaço inclusivo no transporte público. Dona Lia podia sentir a dor e a luta daquela comunidade pulsando no ar. Aquela empatia começou a criar uma rede, uma teia de apoio que nunca antes existira. No final da reunião, as mãos se uniram em um círculo, e um sentimento de união preenchia os corações. As mães queriam fazer algo, tinham um propósito, e Dona Lia sabia que tinham que ir em frente. Ela se sentiu como se estivesse começando a transformação que tanto desejava. Mais, quando tudo parecia alinhar-se, o rosto de Felipe apareceu na porta. Ele a observava, olhos cheios de confusão. Para ele, sua mãe sempre foi sinônimo de sacrifício e labuta. Aquele círculo de apoio não fazia parte da vida que ele conhecia. Ele balançou a cabeça, desdenhando do que via. Mãe, isso tudo é apenas conversa vazia. Você acha que essas mães podem realmente mudar alguma coisa? Disparou Felipe, quebrando a atmosfera festiva. O entusiasmo das mães se dissipou momentaneamente, e um silêncio constrangedor tomou conta do espaço. Dona Lia sentiu o coração pesar, como se tivesse sido um golpe. O que diria a seu filho? Felipe. A voz dela tremia, mas ela se forçou a olhar nos olhos do filho. Essas mulheres já estão fazendo algo. E nós precisamos delas. Nós precisamos mudar essa visão. Ela fez uma pausa, tentando reunir coragem. Você precisa entender que o mundo não é feito apenas de dinheiro e títulos. É muito maior do que isso. E a transformação começa com a gente. Ele não parecia convencido. A tensão entre eles crescia, um confronto de sonhos e realidades. Mas uma voz familiar surgiu daquela sala. Era Ana, que, ousadamente, ergueu a mão e falou com a sinceridade que apenas uma criança pode ter. Seu amigo, Felipe, acha que mamãe e eu somos fracas, mas somos mais fortes quando estamos juntas. O impacto da fala de Ana soou como um raio. Dona Lia olhou para a menina e, em meio à dor do momento, um novo entendimento começou a brotar dentro dela. Se conseguisse tocar o coração de Felipe como tocará o de Ana, talvez o mundo ao redor dela pudesse mudar. Felipe parecia confuso, mas Dona Lia sabia que a conversa ainda não havia terminado. Com um gesto simples, ela o convidou a entrar, e a ideia de envolvê-lo no projeto começou a fazer sentido. Precisava da ajuda dele, do olhar dele, da força que ele poderia oferecer. Desse modo, em meio à tumultuada reunião, não era apenas a luta por aceitação que estava em jogo, era a relação entre mãe e filho, e a chance de ambos encontrarem um caminho juntos. O futuro parecia incerto, mas a determinação e amor por mudanças estavam presentes. Dona Lia sorriu, mesmo em meio à insegurança. A transformação está apenas começando, pensou, enquanto olhava para Felipe. E eu não irei desistir dele. O olhar conflituoso do filho parecia promissor, uma chama de esperança que ainda poderia acender. Assim, a pergunta pairava no ar: conseguiria Dona Lia fazer Felipe enxergar que juntos poderiam ser a mudança que tanto precisavam? Quando Dona Lia gesticulou para Felipe entrar, havia um misto de esperança e apreensão em seu coração. Ela podia sentir o peso dos olhares das outras mães se voltando para eles, aguardando a continuidade daquela conversa tão importante. Se antes a sala pulsava com energia, agora a tensão era palpável. Venha, filho. Aqui é um lugar seguro. Eu sei que você está confuso, Dona Lia disse, com a voz firme, mas suave. Ele hesitou por um instante, mas o convite de sua mãe quebrou a barreira que o mantinha à porta. Felipe se aproximou, seus olhos ainda cheios de desconfiança. A sala agiu como um organismo vivo, entreolhando-se, buscando um contato. Ana, com sua inocência transparente, sorriu para Felipe. Oi.
Você vai gostar daqui. Aqui a gente fala sobre tudo. E está tudo bem ser diferente. Sua alegria e sinceridade tocaram algo em Felipe, embora ele tentasse esconder. As mães, percebendo a tensão, suavizaram um pouco o clima. Uma delas, a uma mesa ao lado, levantou-se e disse: Felipe, nós também só queremos entender. Nossa luta, nossa dor, tudo isso conecta a gente de um jeito bonito. Felipe cruzou os braços, desafiador, mas a empatia começou a penetrar sua armadura. O que ele via ali não era apenas um grupo de mulheres reclamando, era um vínculo real, uma força coletiva, algo que ele nunca havia testemunhado antes. Dona Lia sentiu que aquele era o momento certo. O que poderia ser apenas uma conversa sobre diferença agora se transformava em uma discussão profunda sobre amor, aceitação e mudança. Felipe, você sabe que a Ana é forte. Olha como ela brilha mesmo enfrentando desafios. Eu aprendi isso com ela. E estou aprendendo a ser forte também. Mas você é uma parte importante disso tudo, falou Dona Lia, com o olhar fixo no filho. Felipe pareceu confuso. Mãe, mas isso não muda nada. No mundo lá fora, as coisas continuam iguais. E eu me sinto como se você estivesse fugindo da realidade ao se juntar a essas mães. A raiva na voz dele era clara, mas havia algo mais ali, um desejo escondido de conexão. A transformação não acontece da noite para o dia. Mas se não começarmos a correr atrás, a mudança nunca virá. E eu preciso de você comigo, Felipe, Dona Lia expressou, o coração apertado. Ela temia que as palavras não fossem o suficiente, mas a esperança ainda pulsava em seu interior. Ana, percebendo o momento, puxou uma cadeira e gesticulou para Felipe. Você pode se sentar aqui e ouvir. Isso é bem legal. E como a sua mãe disse, juntos podemos fazer mais. Sorriu, um sorriso que iluminava o espaço e parecia tornar tudo mais leve. Filho de Dona Lia hesitou, mas a força da inocência de Ana começou a desfazer as camadas de desilusão que havia construído. Ele se sentou, não muito afastado, mas próximo o suficiente para sentir a energia positiva daquela sala. O grupo voltou a encorajar Felipe, com relatos sobre outras superações e momentos de alegria. Enquanto os relatos fluíam, a barreira que Felipe mantinha começou a se quebrar. Ele ouvia atentamente, com a expressão agora mais suave. A cada nova história contada, era como se pequenas fissuras se formassem em sua armadura, permitindo que um pouco de luz entrasse. Entretanto, Dona Lia não podia deixar de notar a sombra que ainda pairava na expressão do filho. O que ele não sabia era um segredo guardado há tempos, algo que ela se perguntava se deveria compartilhar. Um segredo que poderia mudar a forma como Felipe via sua mãe e sua própria vida. Felipe, começou ela, nervosa, tem algo que eu preciso te contar. Algo que talvez te ajude a entender melhor por que eu faço isso. Antes que a revelação viesse à tona, as luzes começaram a piscar, interrompendo o momento. Um sinal inesperado de que a tempestade estava se aproximando, tanto lá fora quanto dentro da sala. A tensão tomava conta mais uma vez, e a pergunta lhe gerava no ar: o que aquele segredo revelaria? Felipe sentiu seu coração disparar à medida que Dona Lia falava, mas a interrupção repentina das luzes apagou um pouco a atmosfera calorosa da sala. O brilho dos olhos de Ana parecia refletir sua própria expectativa, mas a tempestade que se formava lá fora combinava com a batalha interna que ele enfrentava. Não se preocupe, isso é normal, disse uma das mães, tentando aliviar o clima tenso enquanto ia até a janela. Ela puxou a cortina um pouco para o lado, como se quisesse desvendar um mundo novo, mas a chuva forte e os relâmpagos que surgiam no horizonte só trouxeram mais volatilidade para o ambiente. Dona Lia respirou fundo. Aproveitar o momento era essencial. Felipe, antes que tudo fique descontrolado, eu preciso que você preste atenção no que eu vou dizer, ela pediu, e logo foram os olhos dela que o seguraram. A emoção era densa, como se palavras não ditas estivessem impregnadas no ar. Você sabe que sua vida e a da Ana têm algo em comum, certo? Ambas as histórias são sobre superação, começou ela, a voz agora mais confiante. Mas há outra coisa, algo que você nunca soube. Sua voz tremia levemente, mas ela continuou. Antes de eu ser sua mãe, eu era uma filha.
E eu também enfrentei meus próprios desafios. Felipe franziu a testa, confuso. A ideia de que sua mãe tinha um passado complicado e doloroso parecia um fardo que ele não sabia se conseguiria carregar. As luzes continuaram piscando, sem parecer se decidir entre a escuridão e a luz. Eu cresci em uma família que havia perdido muito. Nós vínhamos de uma linha de mulheres fortes, mas que sempre foram silenciadas. Eu não queria ser uma delas. Dona Lia pesou cada palavra, como se cada sílaba tivesse o poder de desvendar parte de sua luta. Quando você nasceu, eu prometi a mim mesma que lutaria por você e que você jamais sentiria esse peso. Mas a verdade é que eu preciso da sua ajuda para continuar essa jornada. A revelação fez Felipe estremecer. Era uma exposição de vulnerabilidade a qual ele não estava preparado. Ele olhou de relance para Ana, que o observava com um sorriso encorajador. Mas o dilema continha uma profundidade que o impediu de retornar completamente aquele sorriso. Como poderia ajudar a própria mãe? Era um pensamento confuso. Eu não sei se consigo entender, por que tudo isso nunca foi mencionado. A voz dele soou mais fraca do que ele desejava, uma manifestação clara de um menino angustiado em busca de respostas. Porque eu queria proteger você, Felipe. Sempre, de tudo. Mas a vida é cheia de complexidades, e eu espero que você me entenda, ela respondeu, sua voz deixando transparecer o peso de medos e arrependimentos. O silêncio na sala se aprofundou, como uma espessa neblina. Ana, que observava a troca, se aproximou mais. E se a gente compartilhar nossas lutas? Assim, a gente fica mais forte. A gente é uma equipe. Dona Lia olhou para a filha de coração aberto e sorriu. A inocência de Ana era como um raio de esperança em meio à tempestade. Mas Felipe interveio com um olhar distante. E se as coisas não mudarem? E se tudo continuar a mesma coisa, mãe? Um trovão ecoou pela sala, e o coração de Dona Lia disparou novamente. Como ela poderia prometer que tudo mudaria? As lágrimas encheram seus olhos enquanto uma onda de emoções a atravessava. Nada será igual se nós não tentarmos juntos, ela respondeu, sem se desviar do olhar do filho. E eu quero que você saiba que o amor e a coragem nunca são em vão. Enquanto a chuva caía furiosamente do lado de fora, Felipe se sentiu mais próximo de sua mãe. Ele podia sentir batimentos suaves de esperança nas palavras dela, mas ainda havia dúvidas e incertezas pairando no ar. Dona Lia sabia que não poderia manter aqueles segredos por muito mais tempo. As luzes finalmente se estabilizaram, mas o clima interno permanecia tenso. A burburinho da sala aumentava enquanto as mães começaram a sussurrar entre si. Era hora de se preparar para a revelação que mudaria tudo. A tempestade não estava apenas lá fora. Assim, Dona Lia ponderou, e se o que eu vou revelar não for apenas um segredo, mas a chave para a transformação que tanto precisamos? Nesse momento, o tor da tempestade fez a sala tremer e Felipe sentiu um arrepio. O que viria a seguir? Que segredos mais estavam escondidos sob a superfície do que até agora eles sabiam? O vento açoitando as janelas fazia com que as sombras da sala dançassem nervosamente. O que poderia ser essa chave que Dona Lia estava prestes a revelar? Felipe sentiu a urgência pulsar em suas veias. Seu coração, já acelerado pelos sentimentos conflitantes, agora palpitava em expectativa. Dona Lia segurou as mãos, tentando encontrar a força que sempre lhe fora atribuída. O que eu vou dizer agora é uma parte muito íntima da nossa história, Felipe. É algo que você sempre deveria ter sabido, mas nunca tive coragem de compartilhar. Ela respirou fundo, enquanto na sala um silêncio pesado se instalava. As outras mães observavam, algumas com expressões de curiosidade, outras com um olhar de preocupação. A chuva barulhenta de fundo parecia amplificar o sentido daquelas palavras selecionadas com tamanha cautela. Quando eu era mais jovem, muito antes de eu me tornar sua mãe, eu fui parte de um grupo de acolhimento. Eu e minha irmã, Clara, fomos expostas a situações que muitas crianças jamais deveriam enfrentar. Mas, além disso, havia um aspecto que eu sempre escondi. Você sabia que há uma razão pela qual estamos tão próximas da Ana? Felipe franziu o senho. Algo na voz de sua mãe a fez parecer vulnerável,
como se estivesse se despindo de uma armadura bem pesada. Ana é minha sobrinha, disse Dona Lia, e um silêncio ainda mais profundo tomou conta do ambiente. Eu sempre a vi como uma filha. O que me foi tirado, o que eu não consegui proteger, eu encontrei nela. Os olhos de Felipe se arregalaram. Ele nunca havia pensado que Ana, sua melhor amiga desde sempre, tinha esse laço especial com a família. A revelação instalou um misto de surpresa e um tipo de proteção que ele não sabia que poderia sentir. Quanto mais Dona Lia falava, mais sua voz ecoava dentro de um abismo emocional. Depois que Clara, a mãe da Ana, faleceu, eu prometi a mim mesma que não deixaria que a dor a alcançasse. Eu queria criar um ambiente seguro, um lar. Mas enfrentar isso sozinha tornou-se um peso imenso. Dona Lia respirou de forma entrecortada. Felipe sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Ana, que agora parecia estar tentando processar a nova realidade que as palavras de Dona Lia trouxeram. Ele não queria que a amiga se sentisse mal por coisas que estavam além do controle delas. Precisamos falar sobre Clara, Felipe, Dona Lia continuou, a expressão dela firme. Sobre como a vida dela foi marcada pela luta e como isso se conecta a tudo que estamos passando agora. Queria que você entendesse que por trás de cada sorriso pode haver uma história pesada. E que a luta de Ana é a nossa também. Mas, juntos, podemos encontrar a luz. A energia na sala mudará. A empatia começou a preencher o espaço, como se a história de Dona Lia se misturasse com as esperanças e medos de cada um presente. Felipe olhou novamente para a amiga e viu não apenas uma companheira, mas uma aliada nessa jornada de superação, uma extensão de sua própria família. Felipe sentiu a esperança brotar em seu peito. Mãe, eu quero ajudar. Eu sei que posso fazer isso, mesmo que não saiba como agora. Dona Lia sorriu, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. O clima de tensão começou a se dissipar, um pequeno começo de transformação. Mas algo ainda pairava no ar, como uma questão não resolvida. Só que há mais, disse Dona Lia de forma súbita, como se preparasse para uma nova revelação, um novo passo que iria além do que todos esperavam ouvir. E se eu disser que a luta da nossa família pode ser a esperança de outras pessoas? E que existe uma forma de transformar toda essa dor em algo maior? Uma chance de contar essa história de maneira que nunca fizemos antes? Felipe sentiu o coração apertar. O que sua mãe estava sugerindo? E quais seriam as consequências dessa nova jornada? Ele não tinha certeza, mas havia uma coisa que era clara: o próximo passo não seria fácil, e a tempestade ainda não havia terminado. A sala ainda estava mergulhada em um misto de expectativa e apreensão, quando Felipe olhou fixamente para Dona Lia, esperando que suas palavras dessem forma à ideia que já dançava na mente dele. O que você está dizendo, mãe? Você quer que a gente fale sobre isso? Sobre a nossa história? Do jeito que você mencionou. Dona Lia assentiu lentamente, o olhar dela se perdendo por um momento no passado. Sim, Felipe. Precisamos falar sobre isso, por conta da Ana, por conta de todas as outras crianças que também precisam saber que não estão sozinhas. A história da Clara pode não ser apenas dor, mas também resiliência, força. E a Ana tem tanto a oferecer. As mães ao redor começavam a murmurar, absorvendo a ideia que Dona Lia acabará de colocar no ar. Algumas trocavam olhares, enquanto outras pareciam refletir, percebendo que esta não era apenas uma luta familiar, mas um chamado à solidariedade. Foi então que Felipe se viu numa encruzilhada, entre o peso da responsabilidade e a vontade de mudar o futuro. E se a gente contasse para Ana primeiro? Antes, como uma preparação. Assim ela pode entender, e quem sabe, até compartilhar a história dela com outras pessoas, sugeriu Felipe, sua voz tensa, mas decidida. Podemos ser a luz que ela precisa para enfrentar tudo isso. Dona Lia sorriu, um sorriso cheio de orgulho e um pouco de esperança. Isso é um passo importante, filho. Mas também precisamos nos preparar para a reação dela. A história da Clara é pesada, mas ela sempre teve a força da luta, da superação, e isso talvez possa ajudar a Ana a se enxergar com outros olhos. As palavras dela atravessaram o ambiente, fazendo com que vários rostos se iluminassem com novas possibilidades. O coração de Felipe acelerou.
Ele nunca tinha considerado tanto o poder da narrativa, o quanto contar a história de alguém poderia ser um bálsamo para outra alma. Precisamos fazer isso, por nós e por ela, balbuciou, ainda pressionando o nó em sua garganta. Por isso, eu quero que você saiba que a dor que enfrentamos não nos define. Não deixe que a escuridão crie muros ao nosso redor, disse Dona Lia, agora com lágrimas de emoção. Essa é a intenção, transformar a dor em esperança. E eu vou precisar da sua ajuda para isso, meu amor. Felipe assentiu, sentindo seu peito encher de determinação. Ele queria fazer isso. Não apenas por Ana, mas por toda a história que havia se desenrolado em silêncio ao longo dos anos, sob a luz de uma sala que sempre foi um lar para eles. Ele se levanta, e com um tom mais firme, disse, vamos fazer isso juntos. Vamos falar com a Ana. Mas antes que pudessem prosseguir, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Ana, que, curiosa, tinha vindo saber o que estava acontecendo. Ela estava pálida e visivelmente ansiosa, como se algum instinto lhe dissesse que algo relevante estava sendo discutido. Eu ouvi vocês conversando, e eu quero saber mais. O que está acontecendo? Perguntou Ana, a voz tremendo levemente, mas com uma coragem admirável. Felipe e Dona Lia trocaram olhares carregados de uma mistura de pânico e esperança. Como falar tudo isso, nessa fração de segundo? Como compartilhar um legado de dor e força que poderia mudar sua vida? Era o momento adequado para abrir as portas do passado, a respiração de todos na sala parecia suspensa. Com o coração na boca, Felipe se aproximou de Ana e, com um espaço de tensão palpável, finalmente disse, Ana, precisamos conversar sobre a sua mãe, sobre a nossa história, e sobre como podemos usar isso para ajudar outras pessoas. A expectativa estava carregada no ar, e a chuva do lado de fora tornava aquele instante ainda mais intenso. Seria o início de uma nova fase para todos eles? Como Ana reagiria quando fosse apresentada ao passado que nunca conheceu? A tempestade não estava só do lado de fora. Naquela sala, uma verdadeira tempestade emocional estava prestes a eclodir. E a pergunta que permanecia nos corações de todos era, estarão prontos para enfrentar tudo isso juntos? Felipe respirou fundo, sentindo o peso do momento. A chuva tamborilava suavemente no telhado, batendo em um ritmo que parecia sintonizar com os batimentos acelerados de seu coração. Ele olhou para Ana, cujos olhos grandes e curiosos buscavam resposta. A sala estava encolhida, como se o ato de compartilhar o que estava prestes a ser revelado exigisse um espaço menor. A sua mãe, Clara, ela enfrentou tanta coisa, Ana. E mesmo assim, ela sempre lutou, começou Felipe, ajustando a maneira de contar a história conforme sua voz começava a romper o silêncio. A luta dela é parte da nossa história, e isso pode ser um farol para você. Você não está sozinha, e nós queremos que você conheça isso. Dona Lia se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de Ana. Existem coisas que não falamos, mas é hora de trazer à luz. Para você, para nós e para tantas outras crianças que precisam ouvir que é possível se levantar após a queda. Ana piscou algumas vezes, absorvendo as palavras como se cada uma delas fosse um quebra-cabeça que estava prestes a se encaixar. Seu semblante era de foco total, embora o medo ainda estivesse estampado no seu rosto. Mas o que exatamente aconteceu? Como assim lutou? Felipe hesitou um momento. A história da mãe não era fácil, e ele sabia que a dor estava interligada com a força. Clara teve sua vida marcada por desafios, mas a verdade é que ela sempre teve uma luz dentro dela. Ela lutou contra a dor, contra o preconceito, e mesmo quando tudo parecia escuro, ela encontrava uma maneira de brilhar, ele disse, sem saber se estava preparando Ana ou a si mesmo para o que estava por vir. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Dona Lia. E você, Ana, também é parte dessa luz. Vê? O que a sua mãe fez é um legado de força e resiliência. Eu quero que você saiba que mesmo quando o mundo parece pesado, você pode ser forte como ela foi. Ana olhou de um rosto ao outro, como se tentasse decifrar não apenas as palavras, mas a intensidade delas. A pressão no peito aumentava, mas ao mesmo tempo, algo sutil começou a nascer dentro dela, uma centelha de um sentimento que ela nunca soubera existir. Mas e se eu não conseguir?
Se eu não for forte como ela? Sua pergunta saía com um fio de desespero, mas também com um desejo profundo, a busca por compreensão. Felipe se abaixou para ficar mais próximo. Ana, é exatamente isso que queremos mostrar para você. Não importa se você acha que não tem a mesma força. A força vem do amor, da luta diária. Não é só sobre vencer, mas sobre levantar depois de cair. Você será forte à sua maneira. E nós estaremos aqui ao seu lado. As palavras ressoaram na sala. Dona Lia e Felipe compartilharam um olhar, um entendimento silencioso de que estavam dando um passo importante, que as raízes da história estavam se entrelaçando de uma maneira que poderia trazer verdadeiras mudanças. Ana precisou de um momento. Então, de repente, o silêncio da sala foi interrompido por uma frase inesperada. Mãe, o que você nunca me contou sobre a Clara que me ajuda a entender tudo isso? O desafio da pergunta pairou no ar, um convite para ir além, para abrir as portas de uma nova conversa. O coração de Felipe disparou. Ele sentiu como se o futuro estava à sua porta, reluzente com promessas e perguntas que estavam agora sendo feitas. Como qualquer amizade ou amor, a jornada de conhecer e entender o passado não seria simples. E agora, a história continuava se desdobrando. O que mais estava escondido das sombras da memória? Ninguém sabia. Mas todos sentiam que a tempestade fora da casa não era nada comparada à que ainda estava por vir dentro dela. Vamos lá, Ana, vamos revelar tudo. Mas, antes, você precisa saber que a verdade pode ser difícil, mas é também libertadora. Dona Lia insistiu, com uma determinação que misturava amor e um leve medo. O que mais eles descobririam sobre Clara? E como Ana lidaria com isso? A sala estava prestes a se tornar elos de força e descobertas, mas as perguntas cruzadas no ar criavam uma expectativa densa, como a própria chuva. O que mais a vida preparava para eles? O vento na janela parecia trazer consigo ecos de memórias, e a chuva continuava a tocar o telhado, criando uma sinfonia que embaçava os pensamentos de Dona Lia. Ana estava atenta, os olhos fixos da mãe, aguardando uma resposta que poderia mudar tudo. O que mais estava por trás dessa história que tanto a intrigava? Dona Lia respirou fundo, reunindo coragem. Ana, Clara não era apenas uma mulher forte. Ela teve sua luta dentro de casa e fora dela. Quando você nasceu, a vida dela ficou ainda mais complicada. Ela trabalhava duro para dar a você um futuro melhor e, mesmo assim, a sociedade pesava sobre seus ombros. Ela não tinha medo de lutar, não só por ela, mas por você. A verdade é que Clara enfrentou grandes desafios, e parte deles foi dar visibilidade a outras pessoas como vocês. Ana franziu a testa, ainda confusa. Como assim? O que você quer dizer com outras pessoas como vocês? Felipe pode sentir que aquele momento era crucial. Muitas vezes, a luta de Clara envolvia reivindicar vagas e atenção para crianças e adultos que precisavam de apoio. Ela trabalhava como faxineira durante o dia, mas à noite se tornava defensora de direitos humanos. Perto do fim da vida dela, ela participou de movimentos para garantir educação e acessibilidade às pessoas com deficiência, ele explicou, observando como Ana absorvia aquelas verdades duras. Ela era uma faxineira, mas fez muito mais do que limpar casas. Ela limpou vidas, ajudou a abrir portas e trouxe esperança para muita gente, Dona Lia acrescentou, olhando com ternura para a filha. Ela nunca se deixou abater pelo que a sociedade achava dela. O que a motivava era ver as crianças, a sua filha, crescerem livres e com oportunidades. Ana ficou em silêncio, um turbilhão de emoções transbordando dentro dela. Mas e eu? Fui só um fardo? Um peso que ela teve que carregar? Suas palavras saíam entrecortadas e cheias de incerteza. De forma alguma, minha filha, Dona Lia disse suavemente. Você foi seu maior tesouro. Clara queria que você visse que, apesar dos desafios, haveria sempre uma maneira de brilhar. Ela sonhava que você fosse forte, que você lutasse por quem você é. Sua vida não é um fardo, é uma promessa de que ela não lutou em vão. As palavras de Dona Lia pareciam abraçar Ana, e ela sentiu que a dada narrativa da sua família se tornava um novo entendimento, quase como uma armadura. E se a Clara descobrisse tudo isso amanhã? O que ela diria?
Ana perguntou, agora cheia de esperança, embora as lágrimas ameaçassem escapar. Ela diria que você já é forte e que a força dela vive em você. E que você deve continuar essa luta dela. A luta por uma vida plena, cheia de amor, aceitação e liberdade. Felipe teve certeza de que aquele era o ponto crucial. O passado se misturava ao presente numa dança delicada. Dona Lia olhou para eles, o orgulho transparecendo em cada canto do seu rosto. O que precisamos agora é construir o seu futuro. O que você acha de começarmos a fazer isso juntas, pai e filha, assim como Clara sempre quis? Ana sorriu, um sorriso tímido, mas que trazia com ele a faísca que começava a brilhar com mais intensidade. Mas no fundo, ainda havia perguntas não respondidas. E se houver mais coisas sobre Clara que não sabemos? Coisas que podem me ajudar ainda mais? As palavras dela deixaram todos em silêncio. O que mais poderia estar escondido nas memórias? As revelações que estavam por vir não poderiam ser apenas de dor, mas também de esperança e transformação. O eco da chuva reforçava essa ideia, criando um clima de expectativa. E como se a tempestade finalmente parecesse querer dar uma trégua, Dona Lia afagou a cabeça de Ana. Estamos apenas começando nossa jornada, minha filha. Vamos desvendar cada camada, juntos. Mas a pergunta que pairava no ar era, até onde essa rede de segredos poderia levar, e que verdades ainda estavam escondidas, aguardando para serem reveladas? Ana sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. O peso daquelas palavras ecoava em seu coração, enquanto o som da chuva diminuía lentamente, como se a natureza estivesse esperando por ela. A sensação de que algo estava prestes a se revelar a fazia sentir-se viva e inquieta ao mesmo tempo. Vamos começar agora mesmo, ela disse, sua voz decidida. Quero saber mais sobre a Clara, sobre quem ela era de verdade. Quero me conectar com a força dela. Felipe sorriu, tocando o ombro da filha. É isso mesmo. Temos um mundo inteiro de histórias para descobrir. Mas precisamos ser pacientes. Cada detalhe pode ser uma chave para entender o que ela fez e para quem ela era. Vocês se lembram da antiga caixa que estava no fundo do armário dela? Perguntou Dona Lia, repentinamente animada. Clara guardava tudo lá. Cartas, fotos, coisas que talvez tenham mais significados do que imaginamos. Ana olhou para a mãe, os olhos brilhando com uma esperança renovada. Vamos buscar essa caixa. Pode estar cheia de segredos. Dona Lia assentiu e se levantou, levando Ana e Felipe até um canto da sala onde um velho armário parecia ter resistido ao tempo. Enquanto ela abria a porta rangente, o cheiro do passado invadiu o ambiente, trazendo com ele um misto de saudade e emoção. Dentro do armário, a luz fraca iluminou uma caixa de madeira, coberta de poeira e alguns riscos do tempo. Ao puxá-la, Dona Lia fez uma oração silenciosa. Espero que isso nos ajude a entender tudo o que ela passou. Com delicadeza, Ana tirou a caixa da prateleira e, ao abrir, uma onda de nostalgia a atingiu. O interior estava repleto de pedaços da vida de Clara, fotografias amarelecidas, cartas amareladas pelo tempo e até algumas medalhas que pareciam contar histórias de conquistas esquecidas. Olha isso! Ana exclamou, segurando uma foto que mostrava Clara em uma manifestação, cercada por uma multidão de rostos sérios mas determinados. Ela estava lutando por você, Ana. O coração de Ana se agitou. Cada foto parecia contar uma história de resistência e coragem. O olhar de Clara capturado naquele momento dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. E aqui, Dona Lia disse ao abrir uma carta. Sua voz tremia enquanto começava a ler em voz alta. Essa é uma carta que Clara escreveu para você, Ana, muito antes de você nascer. Ela fala sobre os sonhos que tinha para você, sobre um mundo onde crianças como você teriam oportunidades iguais. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana. Ao ouvir o amor e o desejo que aquela mulher tinha, ela percebia que a luta de Clara não era somente dela, era de toda uma geração. Ela queria que eu fosse forte, que eu visse a beleza na luta. Felipe, inspirado por aquelas descobertas, decidiu interromper. Essas são partes de um legado, Ana. A história de sua avó é cheia de luta e amor. Você não é um fardo. Você é a continuação dessa luta.
Juntas, vocês podem ir além. A intensidade daquele momento estava em cada batida do coração de Ana. Com o semblante iluminado, ela ergueu a cabeça. Eu vou honrar Clara. Quero fazer a diferença na vida de outras pessoas, como ela fez. Quero me envolver, quero ser uma voz. E nós estaremos com você, disse Dona Lia, emocionada, enquanto os três olhavam juntos para a caixa cheia de memórias. A história estava apenas começando a desenrolar diante deles, mas Ana sabia que cada descoberta traria uma nova esperança. No entanto, enquanto o sol começava a aparecer tímido entre as nuvens, um pequeno envelope caído no fundo da caixa chamou a atenção de Ana. Com um olhar intrigado, ela ameaçou abrir, mas hesitou. E se houver algo aqui que eu não esteja pronta para saber? A atmosfera ficou densa, e um silêncio carregado se instalou na sala enquanto Ana segurava o envelope com as mãos trêmulas. Que segredos aguardavam por ela daquela vez? A dúvida pairava no ar, deixando todos em suspense, prontos para o que viria a seguir. A tempestade finalmente começava a ceder, e a luz do sol filtrava-se através das janelas, como um sinal de que os dias gravados no passado estavam prestes a se encontrar com o presente. Ana olhou fixamente para o envelope em sua mão. As palavras de Dona Lia ecoavam em sua mente, e a expectativa pulsava em seu peito. O que haveria nesse pequeno pedaço de papel que poderia mudar tanto? Com um profundo gole de ar, Ana decidiu que precisava saber. A hesitação se dissipou, e ela abriu o envelope com cuidado, revelando uma carta amarelada, suas bordas frágeis, como se tivessem testemunhado muitos momentos de sua família. Seus olhos se encontraram com as palavras escritas à mão, e a emoção tomou conta dela. Minha querida Ana, começou a carta, um toque de ternura permeando as palavras. Se você está lendo isso, significa que o mundo não me permitiu estar aqui ao seu lado, mas sempre estarei em seu coração. Eu lutei cada dia para que você tivesse a vida que merece, cheia de oportunidades e amor. Não deixe que as dificuldades ofusquem sua luz. Você é forte, mais forte do que imagina. E com amor e união, pode mudar o mundo ao seu redor. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Cada palavra pesava em seu coração, como se Clara estivesse ali, falando diretamente com ela. Dona Lia e Felipe, ao seu lado, puderam sentir a intensidade de cada sílaba. O que Ana lia não era apenas um eco do que fora, mas um chamado ao que ela poderia se tornar. Clara acreditava em mim, Ana sussurrou, seu olhar agora radiante. Ela queria que eu lutasse, assim como ela fez. Dona Lia já estava chorando, dominada pela emoção, enquanto Felipe, tocado pela força daquilo tudo, disse, e você vai, Ana. Precisamos que você abra o espaço para que outras crianças saibam que não estão sozinhas. Sua história é a nossa história. A misturada de amor e dor transformou-se em determinação. Ana sentia que sua avó vivia dentro dela, e que herdar a força de Clara significava usar tudo o que aprenderá para fazer a diferença. Naquele instante, todos decidiram que não poderiam deixar toda aquela força e amor se perderem no tempo. Vamos criar um movimento, Felipe sugeriu, seus olhos brilhando com a visão que começava a ganhar forma. Um movimento que ajude outras crianças a se sentirem apoiadas e incluídas. Nossa luta não é só por nós, mas por todos que precisam de voz. Dona Lia assentiu, mesmo com a emoção transbordando. Sim. Vamos falar nas escolas, nos grupos, onde for preciso. Esse é o legado que Clara queria. Transformar dor em esperança e união. Juntos, os três tomaram uma decisão poderosa. Sabiam que, com a história de Clara como base, poderiam construir um novo futuro. Uma história de luta e coragem, inspiradora e cheia de luz. E assim, ao longo dos dias que se seguiram, Ana, Dona Lia e Felipe começaram a organizar encontros, palestras e campanhas para conscientizar o bairro sobre a importância da inclusão. O projeto não só começou a ganhar força, como também atraiu a atenção da comunidade. Outras mães e crianças, inspiradas, queriam se unir à luta. Dentro de cada reunião, Ana se erguia como uma verdadeira defensora, compartilhando não apenas a dor de sua mãe, mas também a força que ela havia herdado. A forma como ela falava cortava com sutileza e coragem, e sua verdade ecoava entre todos. Clara se tornava parte da luta mais uma vez, agora através de sua neta. E Felipe,
por sua vez, começou a se envolver mais profundamente, percebendo que as palavras de amor e as histórias de superação eram mais valiosas do que qualquer quantia de dinheiro. Ele aprendeu que as pessoas eram o verdadeiro tesouro da vida. O olhar dele sobre o mundo mudará, junto com seu coração. O grupo se tornou uma comunidade vibrante, repleta de riso, empatia e resistência. E o nome de Clara, sempre lembrado, não era mais um símbolo de dor, mas de amor e força. As cartas, fotos e histórias da caixa tornaram-se um patrimônio compartilhado, um legado a ser celebrado e passado para as próximas gerações. Nos dias que se seguiram, Ana, Dona Lia e Felipe olhavam pela janela do grupo de apoio, vendo outras crianças jogando sorvete e rindo. O brilho do sol estava mais forte, como se as nuvens tivessem se dissipado, não apenas no céu, mas também dentro deles. Se antes eram espectadores, agora eram protagonistas de uma mudança real juntos. Somos mais do que apenas uma história, disse Ana com um sorriso largo, piscando para a luz que entrava pela janela. Nós somos a mudança. E o futuro que sonhamos não é apenas para nós, mas para todos. E com aquele sentimento pulsante de esperança, eles souberam que estavam sempre conectados. Não haveria mais lágrimas de dor, mas lágrimas de alegria. Assim, juntos, fizeram da vida uma linda história, uma que a história merecia ouvir. E você, que está acompanhando tudo isso, não se esqueça. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente aqui suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos nessa jornada.